Graça e paz, queridos. Se quiser melhorar o meu retorno aí, tá chegando lá, já tá no controle. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã, manhã de adoração, manhã de celebração, manhã de consagração. Nós consagramos aqui nosso dízimo e a nossa oferta. Que gostoso, né? Tem tanta gente dando dinheiro para jogo, para bebida, para drogas, para prostituição, e nós trazendo o nosso recurso para o crescimento do reino de Deus, para abençoar a obra de Deus. Que diferença, né, queridos? Que maravilhoso, né? Enquanto as pessoas estão gastando dinheiro, jogando dinheiro nas mãos do inferno para trazer dor, sofrimento, doença, né? Tristeza para dentro de casa, nós estamos adorando a Deus, trazendo o nosso melhor para o Senhor, consagrando a nossa semente, sabendo que tudo que semeamos colheremos, e é certo que cada um de vocês que foram ungidos nesta manhã vão prosperar poderosamente, porque o nosso Deus é um Deus que recompensa as nossas sementes, as nossas atitudes, as nossas orações, o nosso amor por Ele. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está fazendo a coisa certa. Você está semeando no lugar certo. Às vezes a gente esquece de falar essas coisas, né? Quanta gente semeando, jogando dinheiro, pegando semente do bornal de Satanás e semeando na sua vida, na sua família, nas pessoas que estão à sua volta, para depois colher dor, sofrimento, tristeza, choro, né? Casa cheia de problemas, de violência, de brigas, de assassinato, de tudo quanto é tipo de coisa ruim, né? Infelizmente. E nós aqui semeando para prosperar, para ser bem-aventurado, para ser, como diz a própria palavra de Deus, vocês serão uma nação feliz, um povo feliz. E eu já sou feliz, e você? Eu já sou feliz, e você? Nós somos felizes. Queridos, nessa manhã eu quero falar rapidamente com vocês, né? Espero que esse rapidamente não seja até as 3 horas da tarde, né? Rapidamente quero falar com vocês sobre a palavra de Deus que está em Gálatas. Então, Gálatas foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que estava preocupado com a igreja. Paulo sempre foi, né, um apóstolo que plantou igrejas e cuidou das igrejas. Então tinha igreja que foi ele mesmo que deu o start, né? Foi ele mesmo que começou a igreja local. Mas teve igreja que não foi ele que deu, né, o start para começar a igreja, né? Ele mesmo, nessa carta aos Gálatas, ele mesmo diz, né, que ele foi para algumas cidades, e quando chegou lá, ele ficou sabendo que os irmãos dali, a igreja que já estava ali, que não o conhecia, dava glória a Deus, porque sabia que ele era um perseguidor terrível contra a igreja, e depois se tornou um pregador nesta mesma igreja. Então ele era contra a igreja, perseguia os irmãos, e depois ele passou a ser um dos irmãos perseguidos, inclusive por causa da igreja. E ele fala isso nessa carta aos Gálatas, dizendo que os irmãos ficaram sabendo a respeito dele, que o perseguidor passou a ser perseguido, né? Ele conta isso. E aqui, falando isso com os Gálatas, ele está se apresentando e ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, igreja,
vocês precisam tomar cuidado. Inclusive o tema dessa manhã, deixa eu ver aqui, que eu pedi, que foi me pedido, né, para eu passar. Olha lá, cuidados com a igreja local, a igreja de hoje. Precisamos tomar cuidado. Por que precisamos tomar cuidado com a igreja? Né? Porque nós vivemos uma época, né, onde a tecnologia vai avançando cada vez mais, né? E tem muitos pastores por aí, habilidosos, conhecedores da palavra. E tem alguns que conhecem muito a palavra, mas vivem muito pouco a palavra. E hoje nós sabemos que existem meios, né? E eu fiquei impactado, né, por tomar conhecimento de algumas ferramentas que podem ser muito boas para a igreja e para a vida profissional e para a vida, né, secular. Pode ser muito importante, mas também pode ser uma ferramenta muito perigosa para o engano, a mentira, a falsidade, a hipocrisia dentro da igreja. E tem que ser combatido e tem que tomar muito cuidado. Hoje eu vou falar sobre Gálatas. Para eu falar sobre Gálatas, eu estou lendo Gálatas, o livro de Gálatas, que são 6 capítulos, né, de Paulo, preocupado com os Gálatas. Ele está fazendo uma avaliação ali dessa igreja local. Ele avaliou, pensou, tomou conhecimento de detalhes de como essa igreja estava vivendo. E ele viu que tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas, resolvidas, porque não estava muito bem. Qual era a preocupação de Paulo? Com o engano, a mentira. Isso mesmo que eu estou falando aqui, que está acontecendo hoje na igreja. Então há gente muito capacitada por aí, ensinando aquilo que não vive. Ensinando mera teologia, porque conhecem livros, conhecem esquemas de como fazer e montar um sermão e ensinar. E isso é perigoso. Eu estou há semanas me preparando para ministrar hoje. E eu quero dizer para vocês que eu li esse livro dos Gálatas, que é a carta de Paulo aos Gálatas, aproximadamente 20 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 6. Para eu entender e tentar compreender o que Paulo está falando com os Gálatas. Qual era a preocupação com os Gálatas? E qual deve ser a nossa preocupação com a igreja hoje? Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Hoje, a igreja de Cristo, que foi avivada em 1500, começando por alguns homens de Deus, até mesmo antes de Martinho Lutero, né? Por Savonarola, que era um homem de Deus, que começou a ver que a igreja tinha caído numa religiosidade, e numa religiosidade tal, que a igreja entrou num período de trevas, de mentira e de engano, num nível que todos aqueles que quisessem ser sinceros e verdadeiros adoradores de Deus eram perseguidos e mortos. Muitas vezes até considerado um tipo de feiticeiro. Por quê? Porque a sabedoria humana, o conhecimento e os estudos daquela época prepararam homens que montaram toda uma estrutura para enganar os povos, para enganar os homens. E aí, com a
com a intervenção de Martinho Lutero, Savonarola e outros pastores que são poderosos em palavras e gestos, né, em decisões e escolhas, foram usados por Deus para começar um avivamento, que na época foi chamado de protestantes. A igreja que surgiu da igreja que estava nas trevas foi chamada de protestantes. A igreja protestante, que é protestante, na verdade, era a igreja avivada, a igreja que estava incendiada de amor, querendo conhecer a palavra de Deus, que é a verdade eterna, que não passa. Como o próprio Senhor Jesus disse, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passam. Não hão de passar. Não passam. Esses dias eu, conversando com a minha esposa vendo, né, olhando pela internet, ela viu uma igreja que está ensinando hoje, né, que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser avaliada e restaurada. Precisa pegar os ensinamentos da Bíblia e atualizar. Ela está desatualizada. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, não está desatualizada, nunca esteve e nunca estará. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. As notícias que vão sair amanhã não são tão atuais, não são tão atualizadas quanto a palavra de Deus. E alguns pastores estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisa rever seus ensinamentos, que são ultrapassados. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi o próprio Senhor Jesus que disse para os escribas e fariseus, saduceus e todos aqueles que estavam na frente da igreja na época, o que ele disse para aqueles homens quando questionaram Jesus a respeito do divórcio? Moisés mandou dar carta de divórcio quando você tivesse alguma coisa contra a sua mulher, quando ela não servisse mais, quando ela não te agradasse mais, quando não tivesse mais amor, pudesse dar carta de divórcio. O que Jesus disse para aqueles homens? Não foi assim no início. Moisés mandou que desse carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Então o problema não está nas Escrituras, não está em Deus. O problema está no coração endurecido dos homens, da insensibilidade espiritual dos homens, da incredulidade dos homens, da carnalidade dos homens. E Jesus disse assim: não foi assim no princípio. Como foi no princípio? Ele disse: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ora, Jesus desceu e veio estar entre nós depois de praticamente 4.000 anos, é isso, Alex? Ou quase 4.000 anos. Ele falou que Deus estava desatualizado? Ele falou que Deus
Precisava melhorar, precisava mudar? O que ele disse? Não foi assim. Tem que voltar para o princípio. Qual foi o ensinamento de Jesus? Eu vos digo, se um homem olhar para uma mulher mal intencionado, ele já cometeu adultério. Ou seja, a palavra de Deus não mudou. O homem não tem que ter diversos casamentos. A mulher não tem que ter diversos casamentos. Segundo a palavra de Deus, é um casamento. Mas pastor, e aí? E aí? Tem gente que no segundo, no terceiro, no quarto casamento, como é que se faz? Se arrependa. Volte para Deus. Peça perdão. Arrume a sua casa, arrume a sua vida. Ah, mas tem que deixar a terceira, a segunda, tem que deixar aquela... Tem que se arrepender na situação em que você está e daí para frente mudar. Com sinceridade. E aonde você chegou, se arrepender. Ir para os pés da cruz, pedir perdão. E dali para frente, mudar. Mas a Bíblia não vai mudar para te ajudar. A Bíblia não tem que mudar para ajudar nenhum crente. Seja ele quem for, bispo, apóstolo, pastor, missionário, missionária. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Nunca mudou e nunca vai mudar. Mude os homens, se arrependam, se curvem diante do Senhor, reconheçam os seus pecados e volte, e volte. Amém ou não? Amém. Pastor, está bravo? Não, não estou bravo não, queridos. Não estou bravo não. Gálatas 1, 6 a 7. Gálatas 1, de 6 a 7. Eu estou com dificuldade para a leitura, então eu vou tentar ler aqui, mas de repente precisava que alguém me ajudasse. Admiro-me de que vocês estejam, né? Pegou o microfone aí? Leia para nós. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Quando foi dito isso, queridos? 2000 anos atrás, mais ou menos. 2000, 2030, 2020, 2000 anos atrás. 20 séculos atrás. 21 séculos atrás. Paulo está dizendo isso para uma igreja. Admiro-me que estejam tão rapidamente voltando do evangelho, do reino de Deus, da obra da cruz, para outro evangelho, para outra religião, para outra coisa que não seja a obra da cruz. Paulo está alertando a igreja, está dizendo: que é isso que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Cuidado. Porque o que acontece hoje, queridos? As pessoas começam bem. Elas chegam diante de Deus com a vida destruída. Destruída fisicamente, destruída emocionalmente,
destruída sentimentalmente, destruída espiritualmente, completamente destruída. Aí não tem o que fazer. A sociedade não pode ajudar. Muitas vezes nem dinheiro tem para fazer nada. A espada da lei já está no pescoço. Está no fundo do poço. Não tem mais a quem recorrer. Vem a Cristo e é transformada. Porque todos aqueles que vêm a Jesus encontram guarida. Porque Deus nos amou de tal maneira e está sempre com a mão estendida para nos tirar do poço de lama que nos enfiamos, para nos tirar do buraco, para nos tirar das trevas, para nos tirar de uma condenação certa, para nos trazer de volta e nos transformar em novas criaturas, em vidas cheias do amor de Deus. Eu estou falando com as paredes? Para quem que eu estou falando, queridos? Você está me ouvindo? Quantos estão me ouvindo? Levante a mão. E você não fala nada? Você ouve uma verdade tão poderosa como essa sua vida foi alcançada dessa forma que eu acabei de falar. Eu não sei se você chegou a Cristo porque você estava afundado nas drogas. Eu não sei se você chegou a Cristo porque a sua vida era vazia. Eu não sei se você chegou a Cristo porque você estava numa depressão profunda. Eu não sei se você chegou a Cristo porque a sua família estava acabada. Eu não sei se você chegou a Cristo porque a espada da lei estava no seu peito. Eu não sei por qual motivo você chegou a Cristo. Mas, com certeza, você chegou a Cristo porque você viu que não dava mais para caminhar sozinho. Isso é uma verdade na minha vida. Eu só recorri a Cristo quando eu vi que a minha vida não tinha mais jeito. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu estava no fundo do poço e cavando mais um pouco. E Cristo mudou a minha vida. Aleluia. Maravilhosamente. Quem me conhece sabe muito bem o que eu estou falando. Quem me conhece sabe muito bem o que eu estou falando aqui nesta manhã. Ei, cuidado, porque nós temos uma tendência. Eu estou caminhando bem, estou indo na igreja, estou dando meu dízimo, estou dando a minha oferta, mas aí eu me acostumo com esta vida transformada. Deus fez algo maravilhoso na minha vida, eu agora estou andando nas alturas. Eu tenho um Deus que me defende, eu tenho um Cristo que me supre, eu tenho um Senhor que é comigo em todo o tempo. Então eu começo a viver uma vida diferente. Eu não preciso mais de drogas, eu não preciso mais de pinga, eu não preciso mais de violência, eu não preciso mais roubar, eu não preciso mais fazer nada que não preste, eu não preciso ser mais um péssimo marido, um péssimo filho, uma péssima esposa, não preciso mais ser isso. E agora eu estou vivendo bem. Aí, eu tenho que descansar um pouquinho, eu preciso me divertir. Está tudo tão bom, mas olha, estou indo na igreja e tudo, mas eu preciso fazer um exercício. Então, de domingo, de manhã, eu preciso andar de bicicleta em volta do lago, para ficar com a saúde mais, saúde física melhor, para eu poder correr, para eu poder trabalhar, para eu poder fazer as coisas. Eu preciso gastar mais tempo com a minha saúde. E aí,
Não vai dar para ir todos os cultos de todos os domingos por causa disso. De semana, não vai dar para ir todos os cultos de semana, sabe por quê? Eu estou fazendo um curso de inglês, eu preciso falar melhor, para eu ser um bilíngue, né? Para eu poder me sair melhor na vida profissional. Então, eu de domingo vou de vez em quando e de quarta-feira não dá porque eu estou fazendo o curso. E de quinta-feira, sabe o que é? Tem sempre um compromisso. Às vezes eu preciso ir no shopping, às vezes eu preciso sair com os amigos lá para a gente, né, também descansar um pouquinho, comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola e tal, né? Mas, afinal de contas, não tem mais um vazio aqui. Jesus já preencheu o vazio. Eu já tenho paz. Minha casa está uma bênção. E eu vou escorregando. Paulo está dizendo para os Gálatas a mesma coisa. Ele está dizendo assim: o que está acontecendo? Vocês começaram tão bem, apaixonados por Jesus, apaixonados pela obra da cruz, mas de repente vocês começam a achar interessante aquela coisa que era no passado um jugo, que era um peso, mas agora parece assim: mas o sábado é tão importante também a gente guardar o sábado, né? Não fazer nada no sábado, né? Ficar só com os irmãos, ficar só com a família no sábado, porque é dia do descanso. Deus descansou, e Ele diz lá no mandamento que o sábado precisa ser guardado. Então, eu, nesse dia, não vou no templo, não vou ler a palavra de Deus, não vou mais buscar mais do Espírito Santo, porque é sábado. Paulo está dizendo para eles assim: cuidado. Sabe por quê? Naqueles dias mesmos, alguns espertalhões, dizendo que para que você pudesse ter a salvação em Cristo, você precisaria também guardar os mandamentos, porque Moisés era um homem importante, que deixou um mandamento importante e que não poderia ser desprezado, que não podia ser deixado de lado, tinha que cumprir também os mandamentos, senão não poderiam ser salvos. Olha! E quem é o nosso descanso? Eu estou falando com uma igreja ou não? Quem é o nosso descanso? Quem é o nosso descanso? Jesus Cristo, o Senhor. Que Jesus disse para aqueles homens: eu sou o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para que o homem tivesse se dobrando a ele. O homem foi criado por Deus, e o sábado para o homem descansar, e não ao contrário. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, queridos, trazendo para nós, aqui Paulo está falando para eles lá. Essa é a realidade deles lá. Mas deixa eu dizer a realidade nossa aqui. Não adianta você dizer que tem Jesus, mas não viver uma vida que condiz com essa verdade. Ser apenas uma pessoa que vai na igreja aos domingos, quando dá. Não adianta você ser apenas aquele cara, aquele homem, aquela mulher, né? Que vai na igreja para cumprir um ritual.
só para não desobedecer o pastor, só para sua consciência ficar bacana, limpinha. Você não foi chamado para ser religioso. Você foi chamado, deixa eu te dizer, se você não sabe, você foi chamado para ser um homem adorador, uma mulher adoradora de verdade. Você foi chamado para andar com o Deus vivo. Deus não quer você com Ele só para ter aparência, por aparência. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer andar com você. Ele quer ser seu Deus. Amém ou não? Amém. Ele quer ser seu Deus. Você quer andar com Deus? Quantos querem andar com Deus aqui? É isso. Deus quer que você o conheça, não de ouvir falar. Deus quer que você esteja com Ele, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Deus quer andar com você. Diga assim comigo aqui. Deus quer andar comigo diariamente. Por isso, Ele enviou o seu Espírito ao meu coração. Porque o Deus Espírito Santo está com você até a consumação dos séculos. Segundo ponto. Convicção de fé. Gálatas 19:20. 19:20? Não. Gálatas 2. Porque Gálatas só vai até o 6, né? Capítulo 6. Gálatas 2, versículo 19 e 20. Pode ler para nós, pastor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, deixa esse versículo na tela, por favor. Esse versículo 20. Por favor, deixa ele na tela. Primeira coisa que eu queria falar nesse segundo ponto. Fui crucificado com Cristo. Numa versão ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Isto não cabe na vida de um homem ou de uma mulher religiosa. Paulo está dizendo assim, minha experiência. Paulo está falando para os Gálatas a experiência dele. Ele não está dando uma receita. Estejam crucificados com Cristo. Busquem a crucificação da vossa carne com Cristo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo, a minha experiência é esta, ó. Vou dizer para vocês como deve ser o crente hoje. Já estou crucificado com Cristo. O que significa já estar crucificado com Cristo? Significa que as coisas do mundo, as coisas que o Luiz gostava, que ele desejava, que ele fazia, acabou, perdeu, morreu, já era. Quando ele diz estou crucificado, ele diz não vivo mais, não quero mais drogas, não quero mais bebida, não quero mais cigarro, não quero mais prostituição, não quero mais errar.
Não quero ser mais um pai ausente. Não quero mais ser um pai violento. Não quero mais ser um pai indiferente. Não quero mais ser um pai negligente. Eu não quero mais. Não quero mais ser um pai de faz de conta. Não quero mais ser um marido mentiroso, adúltero, enganador, que é uma coisa em casa e outra coisa na rua. Que engana a mulher, que engana os filhos, que muitas vezes ainda não está adulterando fisicamente, mas já está de olho na internet, vendo mulher nua. Vendo cenas pornográficas na internet, no celular. Anda na rua, fica com os olhos olhando as mulheres e desejando-as, e já no seu coração adulterando com elas, ainda que não fisicamente. Não quero mais. Mulher, não quero mais ser uma mulher que anda olhando homens fora da minha casa, buscando novos amores fora do meu casamento. Mulher que não quer mais ser mãe de verdade, não quer pagar o preço para cuidar dos seus filhos e do seu marido, mas querem ficar voando na internet, ouvindo tudo quanto é tipo de lixo, de coisa que não presta. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um guarda-chuva aí fora, que tem muito crente entrando debaixo dele, e esse guarda-chuva é cheio de buraco, e passa por esses buracos vozes, ensinamentos que nos levam a pecar, transgredir, errar, falhar com as pessoas que nós amamos, e nos faz voltar ao Egito. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, olha só, ele diz assim: não sou mais eu quem? Acabou. Agora quem vive em mim é Cristo, o Senhor do meu coração, da minha alma e do meu espírito. Não sou mais eu. Diga assim: o dono da minha vida não sou mais eu, mas a minha vida é de Cristo Jesus. Ei, Jesus é teu Senhor? Quantos podem dizer Jesus é meu Senhor? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo no centro. Cristo na direção do meu barco. É Ele que está me levando. Aí eu estou no barco, Cristo é o piloto. Vem o vendaval. Foge da minha força, da minha capacidade. O vendaval pode ser um emprego. A falta de um emprego, perdi o emprego. O vendaval pode ser uma doença que apareceu aí. O vendaval pode ser
um filho que se rebelou, um filho que saiu dos trilhos. Cristo é o piloto, Cristo está na frente, Cristo está na posição de comandante do barco. Se Ele estiver, pode descansar, porque Ele vai atuar em teu favor. Ele não vai falhar, porque nunca falhou. 2000 anos se passaram. Quando foi que Jesus falhou? Nunca falhou e nunca falhará. O Robinho está aqui. Ei, Robinho, passou uma dificuldade, uma luta no casamento, junto com a Carol lá, enfrentaram um momento difícil na vida deles. O Robinho disse assim: não vou perder meu casamento. Eu vou buscar no Senhor. Deus vai restaurar o meu casamento. E ele vinha aqui, pedia oração, e orava, e pedia para a gente estar ao lado dele, e pedia para orar pela esposa, e pedia para orar pelo filho, e nós oramos, e ficamos junto com ele, e hoje o casamento dele está restaurado, e entre nós já está a Isabela maravilhosa! É assim que funciona. E tem muitos testemunhos que não dá tempo de contar aqui, mas tem muitos testemunhos poderosos aqui no nosso meio. Do Cristo que está na frente do barco, que é o piloto do nosso barco. Ele não falha, jamais falhará, mas Ele precisa estar no centro da sua vida. Ele precisa ser o Senhor da sua história. Não pode ser o segundo nem o terceiro na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. O primeiro. É assim que funciona. Olha só. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na minha carne, no meu corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ei, eu sou homem, estou nesse mundo, cheio de contradições e de problemas, cheio de dificuldades, uma maior e pior do que a outra. Todos os dias tem lutas, tem dificuldades para se passar. Mas aqui, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Eu não ando mais segundo o curso deste mundo. Eu não espero que o governo federal dê certo para eu ter alguma coisa. Eu não espero que o governo estadual faça alguma coisa para eu ter alguma coisa, para eu sentir alguma coisa, para eu ter alguma coisa melhor na minha vida. Eu espero no Cristo que habita em mim, porque eu sei que eu tenho fé na pessoa certa, que é o Redentor da minha alma, o Deus que nunca falha, está comigo e sempre estará. Ele habita em mim, Ele habita nos meus olhos, Ele habita na minha mente, Ele habita no meu coração, Ele habita no meu corpo. Oh, Jesus, Tu és aquele que mora dentro de mim. Para para pensar. Você não precisa ser religioso. Você precisa ter este Cristo na sua vida, porque Ele te amou. Ele me amou. Diga assim: Jesus me amou e se entregou por mim. Por isso, eu sou mais que vencedor. Aplauda Jesus. Aleluia! Aleluia! Quanto tempo eu tenho? Ixi, eu tenho 2 horas ainda. Queridos, terceiro ponto. Viver pela fé. Gálatas
3, do 6 ao 9. Leia para nós, pastor. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Ora, você foi abençoado com a bênção que Deus deu a Abraão. E você é crente com o crente Abraão. Você é herdeiro das promessas que foi feita a Abraão. Porque as promessas que foram feitas a ele chegaram através de Cristo na sua vida, na minha vida. Então, eu preciso viver pela fé. Eu não tenho que viver pelas circunstâncias. Eu não tenho que viver com medo do futuro, dos problemas, das adversidades que estão ao meu redor. Elas vêm para me abater. E muitas vezes a gente fica até meio que, chegou o fim, acho que não vai dar mais, não consigo mais. Mas aí você tem que correr para a palavra de Deus que é permanente e eterna, que nunca muda. E ela vai dizer para você, você é crente com Abraão, as promessas estão a seu favor. E eu, que sou o Senhor de Abraão, sou também o seu Deus. E eu cuidei de Abraão, vou cuidar de você. E você vai ser um cristão vitorioso por onde quer que você for. E tudo quanto você fizer vai prosperar, porque eu estou com você. Amém ou não? O viver de cristão é pela fé. E o que é fé? É certeza das coisas que se esperam. O que é que você espera? O que é que você espera? Você espera nas promessas de Deus? Se você espera nas promessas de Deus, tenha certeza que Deus vai te abençoar, porque Ele vai fazer com que essas promessas se cumpram na sua vida. Isso é fé. O que é mais? O que fé é mais? Convicção de fatos que não se veem. Qual é o maior fato que você não vê? É que o sangue do Cordeiro está no umbral da porta da vossa alma e você vai morar no céu por causa disso. E ninguém nem nada vai impedir você. Porque Jesus é real na sua vida. Isto é um fato que não se pode mudar. Amém ou não? Esse é um fato que não se pode mudar. Cristo é real na minha e na sua vida. E Ele está na condução da nossa história. Acredite, você não precisa ser religioso. Você precisa ser homem e mulher de fé. Que viva pela fé. Olha para frente, olha apesar da circunstância, não olhe para a circunstância, mas olhe além da circunstância, lá na frente, porque lá na frente está um Deus que te ama, um Deus que vai fazer você andar altaneiramente para a glória de Deus. Você está entendendo? Se você estivesse entendendo de verdade, você já tinha subido na cadeira e dando 3 pulos em cima dessa cadeira. Viver pela fé. E nós temos a responsabilidade de transmitir o Evangelho a esta nação. Viver pela fé significa mostrar para o mundo o que Deus fez na sua vida. Eu estou mostrando a vocês, por 44 anos eu estou mostrando para todo mundo que eu ando, e todo mundo que eu encosto,
fica sabendo, eu sou um homem que fui tirado de um poço de lama. Eu sou um homem que fui transformado pela obra da cruz. Eu sou um homem que tenho uma vida com Deus. Eu sou um homem que levo Deus a sério e que fico na casa dele e busco a presença dele e que testemunho para quem quer que seja que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Essa é a minha responsabilidade e a sua. Mostre para as pessoas, com o seu estilo de vida, como crucificado, mostre para as pessoas que você tem um Deus que está acima de tudo e de todos, para a glória de Deus. Terceiro já foi. Quarto, ei, qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Oi? Só um? Só um, queridos. Um sozinho, só um. Qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Até gravar, vai. Qual a sua identidade? Agora melhorou bastante. Filho de Deus. Esta é a sua identidade. No céu, no inferno. Quando o diabo quer fazer alguma coisa contra você, tem um anjo ao seu redor que diz para o diabo: nesta não. Nesta você não toca. Nesta você não tem poder. Porque este e esta o nome dele está escrito na palma da minha mão. Ele e ela são menina dos meus olhos. Deles eu cuido, você não toca. Porque é filho, filha de Deus. Amém ou não? Esta é a sua identidade. Sou filho de Deus. Como essa identidade veio na sua vida? Deus te escolheu. Ele te chamou. Ele te deu um nome. Ele disse: este é meu filho, esta é a minha filha. Deles eu vou cuidar até a eternidade. Esta é a sua identidade quando você abraçou a cruz. Quando você disse: estou crucificado, Deus disse assim: você é meu. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: aquele que Deus me dá, este vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ei, Deus não descarta você. Jamais, jamais. Quando vier os maus dias, porque vem para todo mundo, lembre-se, Deus não descarta você. Você é dele, você é de Deus. Diga assim: eu sou de Deus. Caiu. Eu segurei com o pé, viu, queridos? Mas não teve jeito. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Você pode repetir isso, queridos? Quando você acordar de manhã, diga para si mesmo: eu sou de Deus. Quando você abrir os olhos de manhã que você acordar, diga assim: eu sou de Deus. Quando vier uma circunstância difícil na sua vida, diga assim: eu sou de Deus. Quando as coisas quiserem te embaçar diante de você, diga: eu sou de Deus. Eu sou de Deus, queridos. Eu sou de Deus. Por quê? Eu não sou qualquer um, eu sou filho. Gálatas 4, 3-6. Leia para nós, pastor, por favor. Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Ei, diga assim, Abba, Pai. Bem alto, Abba, Pai. Você é filho, você é filha de Deus. Filho de Deus e filha de Deus. Diga assim, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Ei, Abba, Pai. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Ele é meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Amém, queridos? Capítulo 5. Liberdade cristã. Gálatas 5:1. Vamos ler. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nunca mais eu quero voltar para o mundo. Diga assim, nunca mais eu quero voltar para o mundo. O mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. O mundo, bem alto, o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. Acabou. Acabou. Para a liberdade foi que Cristo me chamou. Eu era escravo do mundo. Eu estava sobre o jugo do diabo. Ele batia nas minhas costas com chicote. Me tornou escravo do vício, da bebida, das drogas, da mentira, do engano, da falsidade, da hipocrisia. Ele me escravizou. Escravizou. Mas veio Jesus e me libertou. Não sou mais escravo, nem do mundo, nem do diabo, nem do meu ego. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Sou livre para amar, sou livre para adorar, sou livre para viver a vida com o meu Deus. Amém ou não? Você é livre ou não? O Senhor nos libertou com propósito. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Jesus te libertou com propósito. Ele nos tornou livres para vivermos em amor. Qual foi o mandamento que Jesus deu para mim e para você, querido? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns. Tem mais algum mandamento que Jesus deu declaradamente? Não. Ele ensinou muita coisa para os seus discípulos. Ele deixou muitos ensinamentos para mim e para você. Mas mandamento, ele deu um só. Um novo mandamento. E o novo mandamento dele é: amai-vos uns aos outros. Queridos, se você tem barreira com o irmão, com uma irmã, seja homem, mulher, moço, moça, você está se desviando. Você está caminhando por outro caminho. Ei, qual a diferença dos Gálatas e você? Qual a diferença?
se você não ama? Porque um mandamento foi dado. Um mandamento. Amai-vos. Se você está odiando, se você quer matar o seu irmão, se você quer morder o seu irmão, cuidado, cuidado, para que você não se destrua mutuamente. Você foi chamado para... Me ajuda. Você foi chamado para amar. Diga assim, eu fui chamado para amar. Qualquer outra coisa que eu fizer será pecado. Você não pode odiar. Você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode olhar com aquele olhar que não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele, não gosto desse, não gosto daquele. Esse irmão me irrita, essa irmã não sei o quê, aquele irmão não sei o que lá. Acabou, queridos, não existe mais isto. Ore pelo seu irmão. Você ama? Você ama? Você está cumprindo esse mandamento de amar? Não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. Porque não adianta você mentir para mim. Ei, deixa eu te dizer. Você sabe quem é o seu Deus? É aquele que não dorme, que não cochila. Sabe quem é o seu Deus? É aquele que sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Sabe quem é o seu Deus? O seu Deus é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe quem é o teu Deus? O teu Deus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que chama a existência o que não existe e traz para o visível o invisível. Ou seja, o teu Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você está me ouvindo aí, mas Deus está vendo o seu coração. Ele está vendo a sua mente. Ele está vendo a sua alma. Ele está vendo o seu espírito. De Deus não se esconde nada. Viu, queridos? Se você falar mal de mim, se você pensar mal de mim, você esconde isso de mim, mas não esconde de Deus. Porque quando você está falando mal de mim, Deus está vendo você lá falando mal de mim. Ele fala, bonitinha, bonitinha. Diz para o pastor que ama ele, e por trás dele mete-lhe a pau. Deus está vendo. Você está olhando para mim dizendo assim, ô pastor, que palavra bonita. Mas ele está vendo o seu coração, esse pastor é chato, hein? Se eu pudesse, eu matava ele. Ei, de Deus não se esconde nada. E você foi chamado para amar. Ame as pessoas. Vá para o seu quarto. Ore por cada irmão, por cada irmã. E se você tem alguma coisa contra alguém, ore mais ainda por ele e por ela. Porque o diabo pode estar usando essa situação para tirar você de Deus. Sabe qual é o objetivo do diabo? É tirar você dos braços de Jesus. Ele quer ver você voltando para a lama. Ele quer ver você no fundo do poço. Ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não para. Ele não desiste. Só tem um jeito. Ame. Ame. E ele vai fugir de você, porque ele não aguenta os que amam. Por isso que Jesus deu um novo mandamento: amai-vos, porque quando você ama, o diabo é derrotado. Ame, diga assim: eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, porque disto depende a minha vida. E é verdade. É verdade. Sem amor, a vida cristã vira religiosidade e não tem mais valor para Deus. Escutou o que eu falei?
Você escutou o que eu falei? Sem amor, a vida cristã vira religiosidade. E religiosidade não tem valor para Deus. Judeus, na época de Jesus, eram os maiores religiosos da terra. Ninguém conhecia a Bíblia melhor do que eles. Saduceus e fariseus, os sacerdotes, os mestres daquela época, eles conheciam o Velho Testamento de trás para frente. Eles sabiam tudo. E foram recusados. E foram rejeitados. Como foi Caim. Como foi Caim, foi rejeitado os judeus, abrindo a porta para nós. E nós também, se não amarmos, se não vivermos uma vida de amor, de intenso amor, poderemos ter a porta fechada para nós. Não se esqueça, saiu do Egito milhares de homens, mas dessa geração, só 2 entrou na terra prometida. Só 2. Deus não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com homens de verdade. Amém ou não? É assim que você deve tomar a ceia nesta manhã. É assim que você tem que tomar a ceia nesta manhã. Lembrando no seu coração, eu vou viver este mandamento. Eu vou viver este mandamento. Eu vou amar os meus irmãos, e isso vai começar na minha casa. Vou amar a minha esposa, vou amar os meus filhos, vou amar meu marido, vou amar os meus irmãos da igreja, vou amar os meus colegas do trabalho, vou amar os meus inimigos, os que querem fazer o mal para mim. Se precisar de mim, eu vou ajudá-los, eu vou servi-los, eu vou mostrar para eles que eu amo os meus inimigos. Deixa eu falar para você pode falar assim, esse pastor está falando mentira. Vamos ficar em pé, queridos. Você pode falar assim, esse pastor está falando mentira. Ele está falando uma coisa que ele mesmo não faz. Deixa eu te dizer, primeira coisa, eu quero dizer para você nesta manhã. Poucos aqui, ou alguns que eu não sei o nome ainda, que eu não estou orando. E os que vão servir a ceia, pode vir para frente também. Já pode vir para frente quem vai servir a ceia aí, acho que é o Geraldo e a Zenaide, e o Mauro e a esposa. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. A coisa é séria. O reino de Deus não é brincadeira. Nós não estamos brincando de vida cristã. A nossa vida cristã é coisa séria. Precisa ser levado muito a sério. E eu quero desafiar você nesta manhã. Quero desafiar você nesta manhã a estar orando por pessoas da igreja, um a um, e não esquecer o nome delas, diante do altar de Deus. E eu não esqueço, como eu disse aqui, poucos é que eu não lembro o nome, a maioria eu já lembro o nome. Eu não sei se o Alfredo está aqui hoje. Ele não está? Não está? Está. O Alfredo está. O venezuelano. A Valéria está? Sim. Fala assim que é mais fácil eu captar, porque aqui te ouve meio... A Valéria, a Patrícia, os 4 filhos da Patrícia, a Yara, Luiz Fernando. São gente nova que está chegando na igreja. Eu já gravei o nome, sabe por quê? Porque eu estou orando por eles diariamente. Inclusive para o seu Antônio se converter, marido da Valéria. Sabe por que eu estou guardando o nome? Porque eu estou exercitando isso todo dia, orando e citando o nome de um por um dos irmãos da casa de Deus aqui neste lugar. Tem algumas dificuldades, sim. Pergunta para minha família, pergunta para minha mulher, para meus filhos. Teve vez de eu esquecer o nome da minha filha. Você acredita nisso? Eu sou um cara difícil de memorizar as coisas.
E não sei se não é nem por esquecimento, né? É por ser desatento, que muitas vezes eu pisei na bola até de não lembrar o nome da minha filha num momento assim para falar. Mas... Hoje eu não esqueço o nome de ninguém, é difícil. Eu vou pegando o nome, já vou gravando, já vou segurando para não esquecer. E já começo a orar, interceder para não esquecer de jeito nenhum. Tive uma dificuldade para guardar o nome do Geraldo e da Zenaide. No começo, não foi, o Geraldo? Falar para o Geraldo, vou gravar o nome de vocês. Eu vou gravar, segura aí que estou orando por vocês. Hoje eu não tenho mais dificuldade, hoje está bem mais fácil, né? Mas estou orando. E nós temos que orar uns pelos outros, queridos. Nós temos que cuidar uns dos outros. Isto é amor. Amar é interceder, amar é estar na brecha pelo nosso irmão, é orar para que o nosso irmão seja bem sucedido. Eu ia falar de uma experiência. Eu tive irmãos, queridos, que se uniram lá atrás para me prejudicar. E armaram uma arapuca para mim. Fizeram com que eu desistisse do ministério, de tanta pressão que eles fizeram contra mim, me fizeram pedir para sair do ministério. Eles fizeram isso. Não foi um nem dois, diversos. Sabe o que eu fiz? Eu fui para casa orar por eles e orei por mais de um ano, liberando perdão e pedindo perdão por qualquer coisa que tivesse feito a eles. Sabe o que eu fiz depois? Convidei eles para comer um churrasco na minha casa. Sabe o que eu fiz com muitos deles? Eu tinha um serviço para fazer, eu mandei nas empresas que eles trabalhavam, para eles fazer para mim. Eu tinha coisa que eu precisava fazer, que eu mandei eles fazerem para mim, paguei para eles fazerem para mim, depois de tudo isso, para ajudá-los na vida profissional deles, para ser mais um cliente deles, que eu podia ser em qualquer lugar, e seria muito bem recebido e muito bem atendido. Mas eu preferi dar para eles. Sabe por quê? Para mostrar que eu os amava. Mesmo sabendo que eles tinham feito coisas horríveis contra mim. E minha esposa e meus filhos sabem muito do que eu estou falando. Eu não estou falando de boca para fora, nem estou falando só para agradar aqui. Estou falando de uma experiência minha. Está aqui meu filho que pode comprovar isso. Minha esposa. E é assim que funciona. Está lá em cima, né? Que não está aqui embaixo. Feche os seus olhos nesta manhã. Feche os seus olhos.